Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, a paz de Cristo, uma boa noite para vocês, uma noite abençoada de quinta-feira, que o Senhor possa encher o coração dos irmãos, fortalecer as vossas vidas, as nossas vidas, né, nessa noite, trazendo força, trazendo renovo, trazendo sobretudo a paz dele que vai além de qualquer entendimento. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos vários exemplos de humildade e de soberba. Há um contraste, há uma comparação entre a humildade e a soberba, e talvez os personagens que mais marquem isso e mais tipifiquem essas duas questões seja Esaú e Jacó. Jacó, mesmo não tendo direito a uma bênção, ele lutou por ela. E Esaú, tendo direito à bênção, ele desprezou, foi soberbo, foi arrogante. O texto lá de Obadias, ele vai dizer o seguinte sobre os descendentes de Esaú, os edomitas, aqueles que moravam na montanha de Seir, no monte de Edom. A soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, porque diz no seu coração: quem me derrubará em terra? Obadias 1, capítulo 1, versículo 3. É um juízo, um julgamento sobre o orgulho de Edom. E Obadias profetiza a invasão e destruição de Edom por causa da sua soberba. Edom, cuja principal cidade era Selá, também conhecida como Petra, ela estava encravada no meio dos rochedos da montanha de Seir, mais ou menos 1.800 metros. Israel, por exemplo, estava a 700 metros acima do nível do mar. Já Edom ficava a 1.800 metros, bem mais acima. Apesar de os edomitas considerarem a cidade invencível, a sua fortaleza intransponível, o Senhor prometeu derrubá-la, derrubar do seu ninho. Entre as estrelas, foi a profecia do Senhor. Os edomitas olhavam com prazer a queda de Jerusalém. Primeiro, a queda do reino do norte, né, Samaria, cuja capital era Samaria, para os assírios, e após isso, os eventos que culminaram na derrubada de Jerusalém, a destruição total da cidade e o cativeiro babilônico. E eles olhavam com prazer para a queda de Jerusalém e até mesmo organizavam grupos de extermínio para matar os israelitas que escapavam daquela situação. Então, essa crueldade dos edomitas, que eram, de certa forma, irmãos dos hebreus, irmãos dos judeus, haja vista que eles são descendentes de Esaú, os edomitas, e os hebreus são descendentes de Jacó. Então, estamos falando aqui de uma mesma família, de uma mesma linhagem. E por essa crueldade de organizar grupos, de torcer pelo mal de seus irmãos, eles foram destruídos. Não só torcer, mas realizar mal, né, praticar o mal contra os seus irmãos, né, aqueles que estavam próximos deles, tão próximos. Foram os edomitas expulsos do seu próprio país pelos nebateus, os nabateus, na verdade, expulsaram eles do seu país. Então, quando a gente olha essa situação, essa ameaça de Deus, nós vemos de uma maneira bem clara o quanto que o Senhor, ele odeia o orgulho. A palavra diz que a soberba precede a queda e a altivez de espírito precede a ruína. E o homem, ele anda envolto no seu próprio orgulho. O homem no mundo é assim. E eu sei que eu estou falando com gente que conhece pessoas que são assim. Eu prefiro não crer que você esteja no canal de YouTube ouvindo uma palavra do Senhor e você tenha um coração tão orgulhoso a esse nível. Eu acredito que não. Mas eu acredito que a gente aqui, nós aqui que estamos nessa noite, nessa mensagem, conhecemos pessoas assim. Pessoas que não se dobram ao querer de Deus. Pessoas que não se voltam, né? Como o texto de Obadias diz: a soberba do teu coração te enganou. Porque é isso que a soberba promove. Ela engana o coração do homem. Ela faz o homem pensar que ele é intocável. Faz o homem pensar que ele não pode ser atingido, que ele não pode ser destruído, que nenhum mal lhe sucederá. Todo mundo pode ser atingido, mas ele é intocável. Ele é intocável. Então, a soberba do teu coração te enganou. Como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, você dizia no seu coração: quem me derrubará em terra? O adversário, ele tem a prática de exaltar o homem para depois o abater. Deus, ele abate o homem para depois o exaltar. A palavra diz: humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno ela vos exalte. Já o adversário faz o contrário. Ele exalta o homem e depois abate. Mas o Senhor, ele também abate o soberbo. A palavra fala que Deus, ele dá força ao humilde e ele abate o soberbo. Então, o soberbo, ele é alguém que está seguindo um caminho de autodestruição.
O soberbo, ele gera para si mesmo, ele gera um efeito bumerangue de destruição sem precedentes. É uma pessoa que uma hora ou outra ela vai ser arrancada da sua condição. Isso eu não falo com orgulho, eu não falo com felicidade, com algum tipo de vingança ou revanchismo, não. Mas é uma realidade. O Senhor, ele diz isso na sua palavra. Serás derrubado, serás arrancado. Essa profecia fala sobre isso. O orgulho é um dos grandes perigos do povo evangélico. E se achar superior aos outros. Quantos evangélicos são assim? Desprezam macumbeiros, desprezam católicos, desprezam pessoas de outras religiões, ateus. São assim, né? Outro perigo é que o orgulho transmite um sentimento de falsa segurança. A pessoa orgulhosa, ela acha que ela é intocável, foi o que eu falei. A palavra diz: aquele que está de pé, aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Os edomitas diziam: quem nos deterá na terra? Eles pensavam que ninguém. Em Mateus 5 a palavra vai dizer que bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E o Senhor Jesus disse: eu sou manso e humilde. Eu sou manso e humilde, em Mateus 5, versículo 11. Então o Senhor mesmo é manso e humilde. E quando nós agimos com mansidão e com humildade, nós alcançamos o reino. Nós alcançamos as bênçãos de Deus. Então, persevere, minha irmã. Persevere, meu irmão. Ainda que você olhe para o lado e você só veja orgulho e arrogância. Ainda que você olhe para o lado e você só veja a pessoa debochando, as pessoas escarnecendo, zombando da sua cara. Que Deus é esse? Que fé é essa? Persevere, continue na sua simplicidade, continue na sua mansidão, continue na sua humildade, porque o Deus que exalta e o Deus que abate está vendo. O Deus que exalta o homem e o Deus que humilha aquele que é soberbo, ele está vendo a sua conduta. Ele está vendo. E uma hora ou outra, todos nós chegaremos diante da presença dele. Todos nós seremos citados no mundo espiritual. Existe uma conversação, existem informações no mundo espiritual. Os anjos de Deus levam ao Senhor o tempo inteiro informações acerca do nosso agir. O próprio Senhor vê, mas os anjos se apresentam diante dele e consideram. Irmãos, o reino, o mundo espiritual, ele sabe o que você tem feito. A palavra fala, Paulo diz assim: nós que estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas. São anjos, são seres celestiais vendo a sua atitude, vendo a sua conduta, a tua humildade, a tua mansidão. Continua, porque Deus ele vai abater os soberbos, mas aos humildes ele tem um reino separado. Ele tem bênçãos reservadas. Ele tem operações. Os soberbos serão arrancados, porque estão sendo enganados pelos seus corações. Nós não. Nós não vivemos no engano. Você não está vivendo no engano. Você está vivendo segundo a palavra do Senhor, a verdade que há na palavra dele. E não o engano da soberba. E não o engano da mentira. E não os castelos de areia, a casa edificada sobre a areia. Não. A sua vida, a sua casa está sendo reedificada, construída, restaurada sobre a rocha. Sobre o Senhor, sobre a rocha que fundamenta toda a nossa vida. Importa que Ele cresça e que eu diminua, que nós venhamos a diminuir a cada dia mais, para que Ele venha a crescer a cada dia mais na nossa vida. Que Deus abençoe vocês nessa noite. A paz do Senhor Jesus.